Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagine se eu fosse o dono do produto. Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Escalava o Diego, né? Mas na época de Arrascaeta acaba de chegar, ainda não estava bem. Quando jogou, não jogava bem. Então, é criticado por isso. Depois o Arrascaeta jogou muito bem. Mas eu conhecendo o Flamengo, pode ser que fez favor. Porque colocar o de Arrascaeta no momento quando ele não está bem, poderia se desgastar com a torcida. Sim. E perder mais confiança ainda, né? Agora chamou um pouco mais responsabilidade para si mesmo, deixou de Arrascaeta do lado, enquanto ele não pegava, entendia um pouco o clube, e depois, quando começou a jogar melhor, ele foi colocado. Então, temos os dois lados de moeda. Será que ele não gostava do Arrascaeta ou fez favor para o Arrascaeta e para o Flamengo mesmo não ter colocado ainda no início para não se desgastar com a torcida, como, por exemplo, foi desgastado o Vitinho quando chegou. Sempre tem os dois lados da questão, e é mais fácil a gente falar agora, porque depois ninguém imaginava também que fosse dar tão certo assim com o Jesus, né? Não. Ninguém imaginava. O Jesus responde por que renovou o contrato com o Flamengo. Alô, Jesus? Eu, neste momento, felizmente, posso escolher o que é que eu quis para a minha carreira desportiva. Foi o que eu fiz o ano passado quando vim para o Flamengo e foi exatamente o que eu fiz este ano, continuar no Flamengo. Porquê? Porque não pus à frente a minha carreira financeira, porque toda a gente sabe os meus contratos que eu tinha em Portugal, nem falando na Arábia, mas em Portugal, portanto não há comparações possíveis. Portanto eu escolhi uma carreira desportiva no meu primeiro ano, sem saber, ninguém sabia o que é que ia acontecer. Sabia que ia acontecer porque acreditava no meu trabalho e na qualidade dos jogadores do Flamengo, não conhecendo ainda a estrutura. Depois conhecer os jogadores melhor, ainda conheço melhor a equipa do Flamengo, conheço agora a estrutura, conheço a paixão que os adeptos têm por mim. Portanto, se eu estou num sítio que me faz feliz, portanto, essa foi o fator número 1 da minha escolha, porque tu andas à procura de felicidade desportiva, ela só acontece com resultados. É a primeira vez que o Jesus dá entrevista depois da renovação de contrato, devidamente protegido com a máscara rubro-negra. E aí, Rafa, sei lá, pouquíssimos times teriam condições no mundo de pagar hoje o que o Flamengo paga para o Jesus, né? E eu não sei também se ele tem tantas propostas, ou teria tantas propostas, nesse momento do futebol mundial, se ele teria propostas, sei lá, de Portugal, de repente sim, mas dos clubes que ele gostaria os tops, né, os 3, 4 times ali que ele gostaria de ser técnico um dia, não sei se ele teria proposta. Do ponto de vista esportivo, ficar no Flamengo é ótimo. Do financeiro também é ótimo. Então, por que não ficar? Né, Rafa? Acho que deu a lógica. A questão ali, ele até cita na resposta, né, nessa primeira entrevista após renovação, é que pela questão da desvalorização da nossa moeda, a gente até nem tem a noção exata do que vai ser a próxima temporada, né, a temporada 2021 no futebol europeu. Mas que fatalmente, mesmo em Portugal, ele teria oportunidade com propostas de um dos grandes, né, principalmente hoje
Benfica ou Porto, a equipe que ele não trabalhou em Portugal, a equipe do Porto, ele teria condição de fazer ainda mais dinheiro anualmente falando, né? E eu acho que é daí que vem a resposta dele, falando que ele não escolheu do ponto de vista financeiro, mas que levou em consideração um critério mais esportivo pelo ótimo trabalho num primeiro ano que nem se completou, né? O primeiro ano foi completado sem jogos sendo disputados, e a expectativa, né? Essa ideia de que o Flamengo tem muito a conquistar com a retomada da temporada, até por um hiato, uma defasagem dos demais, que é possível que aumente, né? Com relação ao que a gente viu em 2019. Então parece um time sem adversário em âmbito estadual, em âmbito nacional, fatalmente brigando nas cabeças. A gente não sabe em que condições serão disputadas a Taça Libertadores, mas é o atual campeão, com condição de reaver título. E imagino que o Jesus tenha estritamente profissional, né, o pensamento estritamente profissional, ele esteja voltado para uma disputa novamente de um Mundial de Clubes, tentando derrubar um gigante europeu para ser campeão do mundo. Eu acho que ele se cercou muito bem, Ceredo, né? Exatamente por, talvez financeiramente, não seja a proposta mais rebuscada do mundo. Ela é ótima, não estou dizendo que não seja, mas a nossa moeda dá um pouco desse desequilíbrio, né, com relação a outros times no futebol mundial. Então, a partir daí, eu acho que ele se cercou muito bem e não permitir que congelassem o euro, né? Então, se a cotação piorar, o salário dele aumenta, o contrato não tem longa duração, o contrato tem países, né? Se não era Portugal e mais um, pelo que falavam, não sei se já identificaram, confirmaram quais eram os 2 ou 3 países que ele, recebendo proposta das equipes, poderia pensar e assinar sem uma multa rescisória. Então, ele se cercou da melhor maneira possível para ter tranquilidade para trocar o trabalho mais uma temporada. Não acho que... E aí é meio pesado falar isso, né? Talvez o Flamengo seja um tanto refém do trabalho do Jorge Jesus, já que ele isola, né, integrantes de comissão técnica do clube, enfim, permanentes ou algo do tipo, né? O trabalho é dele com os portugueses, bem isolado do restante. A gente lembra do que era a função do Marcelo Salles, o Fera, né, que acabou até sendo desligado recentemente, mas sempre muito distante, os funcionários do clube. Então, pensar em continuidade é muito difícil. Então, o Jesus hoje é o principal nome do clube, né? Então, de certa forma, o Flamengo acaba ficando de mãos atadas nessa relação, mas é ótimo, é importante, é fundamental que tenha conseguido acertar a renovação, porque ele é o ponto, ele é a peça de desequilíbrio. Acertar um outro treinador no lugar do Jesus seria muito mais complicado do que substituir um jogador, até pelo elenco robusto, já que o Flamengo conseguiu montar para 2020. Eu conversei bastante com o Eric Faria hoje, o repórter absolutamente bem informado das coisas do Flamengo, e o Eric me passava informações dizendo que não tem no contrato essa história de clube A, clube B, clube C, se pintar essa proposta eu vou embora. Diz o Eric que é um contrato normal, que quem quiser ir embora paga a rescisão e um abraço, né? Quer dizer, se o Jesus quiser ir embora, ele paga a rescisão, e se o Flamengo quiser demitir, paga a rescisão, que é um contrato normal. E diz o Eric também que a informação que ele tem é que o Flamengo está pagando mais ou menos o que pagava para o Jesus na última temporada. Aí a questão, a diferença vai ser na premiação, no bônus, numa possível conquista de novo de Campeonato Brasileiro, Campeonato da Libertadores, do Mundial, aí compensa essa questão financeira pelo bônus. Então, me parece, o que me chama a atenção só, o que de novo eu acho ruim, é o contrato terminar no meio da temporada. Mas porque o Jesus está pensando, do ponto de vista dele, Jesus olhando para a Europa. Para o Flamengo vai entrar de novo numa sinuca de bico, tendo que negociar com Jesus no meio do ano que vem. E aí, Pet? Bom, primeiro, é ótimo que terminou a novela. Terminou a novela. Terminou a novela, já está todo mundo feliz, happy end, tivemos e tudo. E normal, Cereto, essa coisa de abrir mão, não sei o quê, não olhei, são desculpas que justificam que a mim pessoalmente não me interessa. Interessa o seguinte, o Jorge Jesus ano passado teve um resultado e sucesso e trabalho, um dos melhores trabalhos dos técnicos do Flamengo. Sim. Colheu frutos e resultados. E esse trabalho e esses resultados, ele tem que valorizar. E ele valorizou. Quanto valorizou e quanto poderia valorizar,
Isso aí cabe discussão por causa agora da pandemia que tivemos, poderia ser mais, se o real não tivesse perdido a força e ainda caísse mais e compensado com dólar e euro, poderia ser mais, se dólar e euro, não interessa. Importante é o seguinte, é óbvio que o Flamengo teria de tudo de ficar com o Jorge Jesus e óbvio que o Jorge Jesus teria que ser valorizado pelo trabalho que fez impressionante do ano passado. Então, conseguiu isso. E eu acho que qualquer especulação agora, se tivesse, não teve propostas, não importa mais. Acabou. C'est fini. Tem contrato. Tem contrato, assinado. firmaram um contrato, vai continuar o trabalho. Tem tendência que mais um ano seja bom para o Flamengo financeiramente pode pagar. Me parece muito bem. Paga quanto quiser, se puder pagar. Não me interessa se isso para alguém parece muito, poderia ter um técnico menos, porque existe também aquela coisa. Não sou tão suficientemente rico para pagar coisa barata, comprar coisa barata. Então, muitas vezes você quer poupar o dinheiro e você joga dinheiro fora, com muitos jogadores baratos, que não sei o quê. Flamengo está numa linha que deu tudo certo. Então, tendência é tentar dar continuidade. A quanto esse amor e essa paixão, esse trabalho realizado vai durar, tem que esticar a corda há mais tempo. Tem essa possibilidade, importante voltar aos trabalhos, recuperarmos o futebol, e o Flamengo tem possibilidade de continuar e brigar, como ele está dizendo, que ficou gosto amargo, quer tentar de novo o Mundialito, né? Vai ser campeão do mundo, chegou lá, viu que estava perto, viu que estava igual por igual com os melhores times do planeta, faltou um pouco mais. E, logicamente, todos esses times que ganham e que se consolidam e que são melhores do mundo, tem um trabalho duradouro atrás deles. Sim. Com técnico 3, 4, 5 anos. De primeiro ano já quer ganhar tudo? Não dá. Só no Brasil que queremos isso. Então, me parece excelente que tenha continuado o trabalho, que fizeram esforço, que seja de ambas as partes. Uma vez firmado, quer dizer que os dois atingiram o objetivo. Então, parabéns para o Flamengo, parabéns para o Jorge Jesus e que o trabalho continue como foi o ano passado. E o Jesus está falando, quando o Jesus, sempre que o Jesus fala, isso eu acho muito legal, pensa lá em cima, pensa no topo, pensa no campeonato mundial. Nossa convicção é exatamente a mesma que tivemos o ano passado, e se possível pormos a cereja em cima do bolo, foi aquilo que ficou-nos atravessado na garganta, foi sermos campeões do mundo. E este ano vamos trabalhar exatamente para podermos estar novamente na final do Campeonato do Mundo, porque foi um dos grandes objetivos que nós não conseguimos, mas que acreditamos que podemos lá estar. Para isso, como é óbvio, temos que ganhar a primeira Libertadores. Nesse momento está tudo suspenso, né? Primeiro tem que ganhar o Campeonato Carioca, primeiro tem que voltar ao futebol carioca, depois o Campeonato Brasileiro, depois o Libertadores. Não necessariamente, né? Mas tem que pensar, de repente volta primeiro. Não sabemos o que vai ser. Ainda não sabemos, não necessariamente. Não sabemos. Mas aí ele está certo. E você também. Pensar lá em cima. Pensar lá em cima, né? E ganhar o campeonato, ser melhor do mundo, tem que ganhar a Libertadores. Tem que ganhar a Libertadores. Aí, de novo, se quiser ser esse ano, né? Agora, para o ano que vem já está garantido. O que não é fácil, né? Não é ganhar de novo, porque não é. Libertadores é muito difícil ganhar. Campeonato Mundial, então, não se fala. E aí, Rafa? Não, os objetivos são... Se ano passado o Flamengo ganhou o que tinha que ganhar, né? Talvez até surpreendendo pela forma rápida, né, pela velocidade com que incorporou e se transformou no principal time brasileiro e também das Américas, o objetivo só poderia ser esse, né? Retomar as mesmas conquistas, buscar o Mundial novamente. O que pesa, eu não digo contra, mas assim, o que deixa tudo com pontos de interrogação muito grande é não ter uma compreensão mais exata do que vai ser esse retorno, se realmente o estadual vai ser utilizado como um laboratório para que a gente possa pensar em protocolos, em retomada dos jogos, já que eles são disputados em âmbito estadual, então há uma praticidade nesse aspecto, a ausência de viagens e uma série de outras questões, mas a tendência de um Flamengo ainda mais forte, já vinha apresentando isso na temporada, tanto que bateu o campeão da Supertaça lá do Brasil, da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana,
já vinha liderando, sendo campeão da Taça Guanabara, como melhor equipe do futebol do Rio de Janeiro. Eu sei que não são tão relevantes os títulos, mas mostram o Flamengo retomando 2020 num nível até superior ao da temporada anterior. E eu acho que essa seria a tendência agora para a sequência, talvez até aumentando distância. O que a gente não tem muito como saber é quando serão disputados esses jogos decisivos, principalmente da Libertadores, nesse caso, se o calendário vai encaixar, se a temporada 2020 termina em 2020, o que parece bem impensável nesse momento. E aí, a partir daí, teremos disputa de Mundial de Clubes ou só esse que o Pet disse, que o Flamengo já está classificado e disputado à frente no ano que vem? Também pode ser um objetivo gigantesco, já que disputado por mais equipes significa ainda ser mais complicado chegar a uma decisão, como parece mais prático para o sul-americano chegar na decisão nos moldes atuais, né? Então, tem muita coisa a se pensar. O Flamengo como instituição, como clube, elenco e comissão técnica está muito bem instituído, tem grandes nomes, tem a capacidade para isso, mas a incógnita da temporada, eu acho que podem jogar contra, com relação à preparação, com o acúmulo de jogos, e significar um desacerto, um contratempo acima do possível para passar como obstáculo, né? O Flamengo é muito forte hoje. Tem bola e tem trabalho e tem estrutura para ganhar de qualquer um em âmbito continental. Se não ocorrer, pode ser por uma dessas questões, né? 3 jogos em uma semana, um excesso, 10 jogos no mês, a equipe tem um número de lesões. Isso você acaba não controlando e essa temporada vai ser muito peculiar nesse sentido. Agora, esse super campeonato de clubes aí que tá no mapa, eu acho muito difícil que aconteça. Eu acho que vai subir no telhado, pelo menos pro ano que vem, porque o calendário vai ficar apertadíssimo. O calendário que já é apertado vai ficar apertadíssimo. Mas vamos esperar. Agora, ô Pet, será que o Flamengo, e é claro, só em hipótese, ficaria ainda mais forte se comparado com os outros pós-pandemia, tendo em vista que o Flamengo tem mais elenco de qualidade? Vai ter jogo quase todo dia. Né? Isso é incógnita, isso é difícil não dizer. Dá pra saber. Não dá para saber como vai ser a volta. Rafa estava descrevendo muito bem isso, né? Acúmulo de jogos, jogo em cima de jogo. Vimos o Mister ano passado que não gostava muito de botar o time alternativo. Pois é. Dependendo agora do calendário, né? No final da reta do campeonato já aceitou um pouco isso, né? Mas já se aproximou a decisão do Mundialito, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, como vai ser a mudança. Já está acostumado, já conhece o mercado, já conhece a logística, já vê o tamanho de viagens, distâncias, calor, tudo isso é diferente da Europa. Então, vamos ver isso, mas logicamente acho que o Flamengo sai depois da pandemia, da onde parou antes da pandemia. Que já era à frente dos outros. Com todo respeito, porque eu acho que o Fluminense foi muito bem no estadual, né, aqui, então estava equilibrado, mas na frente dos outros, porque já teve conquistas, né, da Supercopa, da Taça Guanabara, né, e tudo isso. E perde entrosamento? Ou mantém esse entrosamento de memória? Não, perde um pouco sim, mas mantém porque são mesmos jogadores e outra coisa, mesmo técnico, mesmos jogadores. Vão voltar agora, mas confiança está muito alta. Eles sabem que são os melhores. Eles demonstram isso no campo. E essa autoconfiança que os jogadores têm, que o Mister tem, colocou isso dentro do grupo, significa muito. Nem aquela derrota contra Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro, que eu pensei que pode mexer com o time. Não fez nem cosquinha. Não fez. Ninguém se importou. Até nem torcida, assim. Sabe? A torcida passou por cima. Não é fácil. Mas acho que isso é um fato muito positivo. E agora o Mister assinando o contrato, renovando o contrato, dando continuidade do trabalho, já se posicionam os jogadores. Viu? Você viu, o Gabigol já falou. Que bom que o Mister já ficou, já deu declaração. Então, acho que flamenguistas em geral, todos ficaram satisfeitos. O que agora ninguém sabe aí quando a bola vai rolar. Pois é. Ô, Rafa, vou mostrar os números aqui do Jesus para você comentar. São impressionantes, né? São só 4 derrotas no comando do Flamengo. Eu falo bastante. Tem até aquela brincadeira, não sei se foi você que citou, se não me engano foi o Fred Ring em um desses trocas recentes. Ele tem mais taças do que derrotas, né? Isso. Pois é. 5 taças no período. Pois é.
Tem mais taças do que derrotas. É um negócio absolutamente impressionante. No Maracanã não perdeu nenhum jogo. São títulos 4, derrotas 4? Não, mas deve ter... Perdeu. Se contar a Taça Guanabara... Taça Guanabara. Se contar a Taça Guanabara, são 5 títulos. Taça Guanabara, que é o Perdeu troféu no entregue... Maracanã, mas nos pênaltis. Perdeu no Maracanã para o Atlético Paranaense, mas nos pênaltis. A Taça Guanabara é o troféu do primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. São números absolutamente impressionantes, né, Rafa? Sim. E esse jogo contra o Boa Vista é um exemplo do que o Pet vinha citando, como também nessa temporada, em 2020, até por ter um elenco mais encorpado, e talvez só o Rafinha não tenha um reserva... não vou falar a altura, porque vários jogadores do Flamengo são excepcionais e nem sempre o reserva está exatamente no mesmo nível. Mas o Flamengo realmente montou 2 equipes de qualidade. E é a lateral direita que tem no Rafinha um cara, se a gente for falar do João Lucas, Mateuzinho, enfim, o jogador que veio atuar pelo setor acaba não dando uma resposta imediata, por mais que tenha um potencial para evolução. Então o Flamengo está tão encorpado a ponto de, nesse jogo contra o Boa Vista, ter jogado com uma equipe bem modificada, né? E era uma decisão de turno, né? Já que o Flamengo vinha numa sequência muito pesada nas competições, inclusive essas finais que eu citei, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. Então é um Flamengo ainda mais forte em 2020. Acho até que no campo tem sido mais protocolar, o que nem é um problema, né? Porque se no momento dos jogos mais pesados a equipe estiver novamente num nível que mostrou em 2019, a chance de se afirmar e buscar as conquistas novamente é muito grande. Mais de 30 mil em vendas nos últimos 7 dias na Hotmart e mais de 200 mil no mês na Monetize, olha aí. Quer aprender como que eu faço isso aqui na minha casa? Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade.